Olá amigos, bem-vindo ao canal Soloteca. Hoje com palpites referentes aos jogos da grade da Loteca número 1145. Nós vamos fazer hoje um pouco diferente aqui os nossos palpites. Eu vou tentar explicar aqui para vocês, porque é o seguinte: o concurso da Loteca do meio de semana, geralmente ele está vindo dividido os jogos em 3 dias, terça, quarta e quinta. Então assim, eu costumo realizar 3 apostas. A primeira aposta focando 3 duplos nos jogos da terça-feira. Os demais eu vou vir com palpite simples. Na segunda aposta, que seria a aposta dos jogos da quarta-feira, eu já vou focar os 3 duplos nos jogos da quarta-feira. Os demais eu vou vir com jogos simples. E uma terceira aposta seria na quinta-feira, que aí eu iria focar os 3 duplos somente nos jogos da quinta-feira e os demais seriam palpite simples. E aí eu vou definir aqui pelas minhas análises alguns jogos secos, que eles não vão variar, eles vão ser em comum nas 3 apostas. Já os demais jogos que eu coloquei palpites duplos, eu posso variar eles combinando ali nas 3 apostas ali. Não sei se ficou claro. Eu não faço um jogo só porque eu não tenho tempo e nem disponibilidade. Eu não tenho disponibilidade de tempo nem coragem. Mas se você tem disponibilidade de tempo e coragem para fazer, fica à vontade. Se não, fica a dica aí. Eu tenho feito dessa forma aí e tenho obtido resultados interessantes. Então vamos lá? Se você gostou, já deixa aí, deixa seu like. Se inscreva e compartilhe aí, que você ajuda a gente bastante. Vamos lá então. Jogo 1, Palmeiras versus Botafogo. Partida realizada pela Copa Libertadores da América. Jogo de volta, sendo que o primeiro jogo ficou 2-1 para o Botafogo. Ocorrerá na quarta-feira às 21h30. O Palmeiras vem de um retrospecto das últimas 5 partidas, de 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Já o Botafogo vem de um retrospecto de 3 vitórias e 2 derrotas. As odds para esse evento é 1,80 para o Palmeiras, 3,40 para o empate, 4,50 para o Botafogo. Nosso palpite aqui, no jogo da quarta-feira, é o primeiro duplo da aposta de quarta-feira. Coluna do meio, empate, e coluna 2, Botafogo. Duplo fechado aqui no Botafogo. Jogo 2, Fluminense versus Grêmio. Partida realizada pela Copa Libertadores da América. É o jogo de volta, sendo que o primeiro jogo ficou 2-1 para o Grêmio. Ocorrerá na terça-feira às 19 horas. O Fluminense vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Já o Grêmio vem de um retrospecto de 2 derrotas e 3 vitórias. As odds para esse evento é 2,15 para o Fluminense, 3,30 para o empate e 3,50 para o Grêmio. Aqui é o nosso primeiro palpite duplo na aposta referente àqueles jogos da terça-feira, que nós vamos focar aqui 3 duplos. É o primeiro duplo, então aí ficou palpite empate e Grêmio. Jogo 3, Amazonas versus Ponte Preta. Jogo pela 22ª rodada da Série B. Ocorrerá na terça-feira às 21 horas. O Amazonas é o 12º colocado, vem no retrospecto de 2 vitórias, 1 derrota, 2 empates. A Ponte Preta é a 11ª colocada na competição, vem de um retrospecto aí de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. As odds para esse evento é 1,95 para o Amazonas, 4,0 para o empate
e 3,30 para a Ponte Preta. Aqui já vai ser o nosso segundo duplo naquela aposta referente aos jogos da terça-feira. Vitória do Amazonas e empate. Duplo fechado aqui no Amazonas. Jogo 4. Atlético Mineiro vs São Lourenço. Partida realizada pela Copa Libertadores da América. É o jogo de volta. O primeiro jogo ficou 1-1, ou seja, então um placar neutro. Ocorrerá na terça-feira às 21h30. O Atlético Mineiro vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O São Lourenço vem de um retrospecto de 3 derrotas e 2 empates. As odds para esse evento é 1,60 para o Atlético Mineiro, 3,80 para o empate e 6,0 para o São Lourenço. Esse aqui é um jogo de terça-feira, porém aqui o nosso palpite ele foi um palpite seco e invariável, tá? Ele é um palpite incomum nas 3 apostas que realizaremos. Então ficou seco na vitória do Atlético Mineiro, seco na coluna 1. Jogo 5. Corinthians vs Bragantino. Partida realizada pela Copa Sul-Americana. Jogo de volta. E sendo que o primeiro jogo ficou 2-1 para o Corinthians. O jogo ocorrerá na terça-feira às 21h30. Esse aqui vai ser o nosso terceiro duplo naquela primeira aposta, focando os jogos da terça-feira. Corinthians vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 empates e 2 vitórias. Bragantino vem de um retrospecto de 3 derrotas e 2 empates. As odds para esse evento é 2,40 para o Corinthians, 3,40 para o empate, 2,90 para o Bragantino. Aqui o nosso palpite foi vitória do Corinthians e empate, duplo fechado. Jogo 6. Vila Nova versus... Operário versus Vila Nova. Partida pela 22ª rodada da Série B. Ocorrerá na terça-feira às 21h30. Nosso palpite aqui. O Operário é o 10º colocado. Vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Vila Nova é o 5º colocado. Vem de um retrospecto de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. As odds para esse evento é 2,15 para o Operário, 2,90 para o empate, 3,90 para o Vila Nova. Nosso palpite aqui agora sim é seco na coluna 1, vitória do Operário. Esse aqui é mais um jogo que vai ser comum entre as 3 apostas. É um jogo seco que a gente vai fazer aqui. Jogo 7, Guarani e Santos. Partida pela 22ª rodada da Série B. Ocorrerá na quarta-feira às 19h. O Guarani é o 20º colocado, vem do retrospecto das últimas 5 partidas de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já o Santos é o 2º colocado, vem de um retrospecto de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. As odds para esse evento é 3,45 para o Guarani, 3,10 para o empate, 2,20 para o Santos. Esse aqui, se não me engano, é o segundo duplo referente à segunda aposta, focando nos jogos da quarta-feira, que ficou coluna do meio, empate, e coluna 2, vitória do Santos. Jogo 8, Fortaleza versus Rosário Central. Partida pela Copa Sul-Americana, é o jogo de volta, sendo que o primeiro jogo ficou 1-1, portanto um placar neutro e um jogo de volta. Ocorrerá na quarta-feira às 19h. O Fortaleza vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 4 vitórias e 1 empate. O Rosário Central vem de um retrospecto de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. As odds para esse evento é 1,73 para o Fortaleza, 3,40
para o empate e 3,50 para o Rosário Central. E aqui é mais um palpite seco. Coluna 1, vitória do Fortaleza. Jogo 9, CRB versus Ceará. Partida pela 22ª rodada da Série B ocorrerá na quarta-feira, às 20 horas. O CRB é o 15º colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas, de 4 derrotas e 1 empate. Já o Ceará é o 9º colocado, vem de um retrospecto aí de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. As odds para esse evento é 2,30 para o CRB, 3,0 para o empate e 3,33 para o Ceará. Esse aqui é se não me engano, é o terceiro duplo daquela aposta referente aos jogos referente da quarta-feira. Que aí ficou o nosso palpite aqui. Um duplo aberto. Vitória do CRB ou vitória do Ceará. Jogo 10. River Plate versus Talleres. Partida realizada pela Copa da Libertadores da América. É o jogo de volta, sendo que o primeiro jogo ficou 1-0 para o River Plate. Tem a vantagem então de uma diferença de 1 gol aí. O River Plate vem no retrospecto das últimas 5 partidas de 3 empates e 2 vitórias. O Talleres vem de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. As odds para esse evento é 1,59 para o River, 3,93 para o empate e 6,39 para o Talleres. Aqui é mais um palpite seco que vai ser comum nas 3 apostas. Ou seja, é um palpite invariável. Vamos seco na coluna 1, vitória do River Plate. Jogo 11, São Paulo versus Nacional. Partida realizada pela Copa Libertadores da América. Esse é o jogo de volta, sendo que o primeiro jogo ficou 0-0, portanto um placar neutro. Ocorrerá na quinta-feira às 19 horas. São Paulo vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. O Nacional vem de um retrospecto de 2 empates e 3 vitórias. As odds para esse evento é 1,60 para o São Paulo, 3,60 para o empate, 6,0 para o Nacional. Esse aqui, se não me engano, é o primeiro duplo daquela aposta, focando os jogos da quinta-feira. Duplo fechado no São Paulo. Vitória do São Paulo e empate. Jogo 12, Belgrano versus Atlético Paranaense. Jogo realizado pela Copa Sul-Americana. É o jogo de volta, sendo que o primeiro jogo ficou 2-1 para o Atlético Paranaense. Ocorrerá na quinta-feira às 19 horas. O Belgrano vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Atlético Mineiro vem de um retrospecto de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. As odds para esse evento é 2,75 para o Belgrano, 3,3 para o empate e 2,52 para o Atlético Paranaense. Nosso palpite aqui ficou num duplo fechado no Atlético Paranaense. Empate e vitória do Atlético Paranaense. Jogo 13, Bolívar versus Flamengo. Partida realizada pela Copa Libertadores da América. É o jogo de volta, sendo que o primeiro ficou 2-0 para o Flamengo. Ocorrerá na quinta-feira às 21h30. O Bolívar vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 derrotas e 3 vitórias. O Flamengo vem de um retrospecto de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. As odds para esse evento é 1,97 para o Bolívar, 3,81 para o empate e 3,72
para o Flamengo. O nosso palpite aqui vai contrariar um pouco aqui, né? O que a análise nos traz aqui. Traz aqui o Bolívar como favorito. Porém, o nosso palpite vai ser acreditando aqui que o Flamengo vai jogar lá na altitude e vai fazer um jogo mais retrancado. Porém, só não pode levar gol primeiro, porque vai ter que correr atrás. Porém, a gente vai estar acreditando que vai vir com um time retrancado. Se eu bem conheço o Tite, né? É uma característica do técnico do Flamengo. Então há uma possibilidade aí de que o Flamengo venha administrar aí esse empate. Então por isso, o nosso palpite aqui vai ser um duplo fechado no Flamengo. Empate e vitória do Flamengo. Jogo 14. Cruzeiro versus Boca Juniors. Jogo realizado pela Copa Sul-Americana é o jogo de volta, sendo que o primeiro jogo ficou 1-0 para o Boca Juniors, ocorrerá na quinta-feira às 21h30. O Cruzeiro vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 empates, 2 vitórias e 2 empates, 1 derrota e 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Boca Juniors vem de um retrospecto de 3 vitórias e 2 empates. As odds para esse evento é 1,98 para o Cruzeiro, 3,15 para o empate, 4,45 para o Boca Juniors. Esse aqui é um palpite que nós vimos, um palpite seco, comum em todas as apostas. Aqui nós estamos apostando na zebra, né? Pelas análises aqui, o favorito é o Cruzeiro a ganhar, né? Então, mas aqui a gente vai contando com essa zebra aqui. Vai que dá, né? Bom, pessoal, essas foram as análises aí do concurso da Loteca, dos jogos da Loteca, a grade de jogos da Loteca 11.145. Espero que tenha ficado entendido aí essa maneira que eu fiz aí. E desde já agradeço. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva aí. Forte abraço.